Professora Valdiana Gomes, para mais uma aula de gramática. Espero que vocês estejam bem. Vamos fazer a nossa acolhida, né? Agradecendo a Deus por sermos únicos. Nunca vai existir ninguém igual a você. E nesse momento aproveite, né, para agradecer a dádiva da vida, de celebrarmos todos os dias o milagre do acordar, de sermos gratos por termos os nossos familiares, por termos amigos. E aproveite o dia hoje, né? Mande mensagem para alguém importante na sua vida. Agradeça, exercite a gratidão, né, o fato de sermos gratos a tudo que somos, a tudo que temos, tá certo? De não ficarmos reclamando, né, lamentando, não. A palavra de ordem hoje é gratidão mesmo, tá bom? Então, feito isso, né, nós vamos para a indicação da nossa aula de hoje, que está aí, né, a nossa agenda. Tenho falado com vocês sobre a importância de fazer os registros na agenda, de documentar toda a orientação dada para vocês, tá certo? Então, a gente vem hoje com a proposta de correção de atividades da gramática, do próprio livro, né, própria gramática, da página 42 a 47. Professora, foram muitas páginas, né? Não, foram não. A gente conversou lá no Meet, né, vocês lembram? Muitas das atividades, muitas das propostas eram informativas, era tira dúvida, eram aquelas dicas importantes, que na hora que você estava resolvendo poderia surgir alguma dúvida, então a gramática é esse suporte também, para que você seja um aluno investigador, um aluno pesquisador, que você leia e você consiga apreender, né, o que foi dito. E a gente começa aí a atividade realmente na página 43. Na página 43 diz assim, a primeira questão. Observe o título do texto. A. O texto chega a informar quem dividiu os oceanos? Não, né, você tem que ter lido o texto. O texto não informa exatamente quem foram os responsáveis pela divisão dos oceanos. Ele não adentra essa informação, não está lá. E chega a informar quem nomeou os oceanos, há apenas a informação de quem nomeou o Oceano Pacífico. E ele diz lá no texto que foi Fernão de Magalhães. Então, professor, a gente coloca os dois? Sim. Você coloca que há apenas a informação de quem nomeou o Oceano Pacífico, que no caso foi Fernão de Magalhães. C. Como o título poderia ter sido redigido para evitar imprecisões? Aí você poderia colocar, né? É uma sugestão. Essa não é a resposta que tem que ser igual, não. É uma sugestão. Se você tiver feito parecido, considere correto. Como os oceanos foram nomeados? Exemplo. Né? Aí vamos para a página 44. Observe a voz verbal desta oração. Já o Pacífico foi batizado pelo português Fernão de Magalhães em 1520. A. Em que voz verbal ela está? Está na voz passiva analítica, certo? B. Como ficaria essa oração na voz ativa? Aí você coloca. Já o português é realizando a ação. Já o português Fernão de Magalhães batizou o Pacífico em 1520. Compare a voz ativa e a voz passiva e troque ideias. Que diferença de sentido elas apresentam? Aí você vai colocar, né? Que você nem precisaria saber gramática, que é o sentido mesmo do texto. Você vai perceber que a voz passiva, ela dá destaque ao Oceano Pacífico, que é um sujeito paciente, uma vez que está tratando de todos os oceanos. Já a voz ativa dá destaque ao sujeito agente, ou seja, o português Fernão de Magalhães, que batizou o Oceano Pacífico. Tá bom? 3. Passe para a voz ativa e para a voz passiva sintética essas orações, que estão na voz passiva analítica. Você tem que entender o que a questão está lhe pedindo, qual a ordem que vai ser alterada e como você vai fazer. O Oceano do Polo Sul foi nomeado como Antártico. Aí você coloca. Nomearam o Oceano do Polo Sul como Antártico. Ou então, né, nomeou-se o Oceano do Polo Sul como Antártico. A enorme massa de ar foi dividida em 5 partes. Dividiram a enorme massa de água em 5 partes e dividiu-se a enorme massa de água em 5 partes, né, nas duas possibilidades que a questão pede. Atualmente, a delimitação geográfica dos oceanos é feita pela Organização Hidrográfica Internacional. Aí você coloca. Atualmente, vírgula, a Organização Hidrográfica Internacional faz a delimitação geográfica dos oceanos. Atualmente, vírgula, faz-se a delimitação geográfica dos oceanos, certo? Você tem que lembrar, né, que o agente da passiva, ele não está expressando a oração, certo? Não há outra forma de passar a oração para a voz ativa, né, que se não seja a gente determinar o sujeito, como nós fizemos aí nos segundos exemplos, tá bom? Por isso que foi feito assim, para você entender. Leia o texto, a seguir responda as questões 4 e 5.
Aí tem, aluga-se uma casa. Pelas características do texto, a que gênero pertence? A gente está vendo que é um anúncio, né? Qual é o suporte? Em que ele está sendo divulgado? Em uma placa. Em que lugares é possível encontrar o texto como esse? Aí você pode dizer na frente dos imóveis, tá certo? Né? Pode ser nas beiras de estradas, né? Com mais identificações. E a quem se destina? Destina essas pessoas que têm interesse, né, em alugar um imóvel. Aí a quinta questão. Reescreva a frase colocando na voz passiva analítica e na voz ativa. Voz analítica, uma casa é alugada. Voz passiva, alugam uma casa. De novo, voz passiva analítica, uma casa é alugada. Voz ativa, alugam uma casa, tá certo? Como não havia, né, pessoal, o agente da passiva, que é o expresso, que não há outra forma, né, de passar para a voz ativa sem determinar o sujeito do verbo alugar. Por isso que fica alugam uma casa, tá bom? Aí, questão 6 a 9. Após ter lido o texto, responda. Qual é o assunto do texto? E aí? Leram? Descobriram? O título ele já nos dá uma pista, né? Porque os insetos são atraídos pelas lâmpadas. Aí você pode colocar que é a atração que os insetos têm pela luz. As explicações existentes hoje têm base científica? Ainda não, né? São hipóteses. O que ocorre aos insetos quando se aproximam da luz artificial? Eles morrem, né? Infelizmente. Vocês sabiam disso? Nessa curiosidade? Olha aí, página 46. Observe a estrutura sintática do título do texto. Por que os insetos são atraídos pelas lâmpadas? Em que voz verbal ela está? Voz passiva analítica. B. Qual é a função sintática do termo pelas lâmpadas? Agente da passiva. Como esse título ficaria na voz ativa? Porque as lâmpadas atraem os insetos. Levante hipótese. Por que o título foi criado na voz passiva analítica? Você pode pensar. O título nessa voz passiva analítica dá mais destaque aos insetos do que à lâmpada, né? Que precisa estar em destaque. Passe para a voz passiva analítica estas frases do texto. Os insetos usam a luz. A luz é usada pelos insetos. Quando eles encontram uma luz artificial? Quando a luz artificial é encontrada. Passe para a voz ativa estas orações do texto. Os insetos machos seriam atraídos pela luz artificial. A luz artificial atrairia os insetos machos. O espectro de luz infravermelho emitido pela luz tem a mesma frequência. O espectro de luz infravermelho que a luz emitiu tem a mesma frequência. Aí damos continuidade aí na página 46, né? E pergunta lá na 47. Primeira. O anúncio propõe uma adivinha a seus leitores. Quem faria aniversário no dia 25 do mês em que ele foi publicado? A. O trecho está frio, está esquentando, está quente, está esfriando, esfriou, está gelado, está quente, de novo, do anúncio, faz parte de uma conhecida brincadeira. Em que consiste essa brincadeira? Pararam para pensar? Exatamente, em dar pistas a uma pessoa que está procurando algo, né? Uma resposta, um objeto. E está quente significa que a pessoa está perto do que procura, ao passo, né, que está frio significa que ela está longe, muito longe de encontrar o procurado. B. Na parte inferior do anúncio, lemos em letras menores uma homenagem a São Paulo e uma pequena crítica a São Pedro. Conclua. Quem fazia aniversário? A cidade de São Paulo. Quem faz aniversário em 25 de janeiro, né? Que faz aniversário em 25 de janeiro. 2. A cidade de São Paulo é conhecida por sofrer grandes variações climáticas em um mesmo dia. Levando em conta esse dado, responda. A. Qual é o sentido do trecho? Uma pequena crítica a São Pedro, ou seja, está responsabilizando São Pedro, né, pelo clima, né? Então, no trecho, o anúncio ele adota como uma forma de brincadeira esse ponto de vista popular e manifesta uma espécie de solidariedade aos habitantes da cidade, que sofrem com as mudanças repentinas, né, de temperatura. B. Qual é o novo sentido que o trecho está frio, está esquentando, está quente, está esfriando, esfriou, está gelado, está quente de novo, adquire? O de ser um retrato das variantes climáticas sofridas pela cidade. As orações do trecho está frio, está esquentando, está quente, está esfriando, esfriou,
Está gelado? Está quente de novo? Tem sujeito? Justifique sua resposta. E aí, o que é que vocês colocaram? O que é que vocês acham? Hein? Ó, em princípio, tá certo? Todas as orações são sem sujeito, tá bom? Pois o verbo estar indica temperatura, né? Fenômeno da natureza, tá certo? Então, mas professora, se eu levantar a hipótese que está se referindo a São Paulo, como se fosse um sujeito elíptico, tá certo? A gente poderia colocar, mas aí você tem que entender só se você justificar, porque a gente só vai chegar a essa análise no final, porque lá a todo momento a oração está realmente sem sujeito, só que chega no final que a gente descobre. Aí estaria sendo implícito, né? E eu nunca gostaria de levar essa abordagem para vocês. A gente vai classificar realmente o que está na oração, tá bom? Tudo bem? Entendido? Aí você vai dar a sequência, né, da página 48 a 53, dando continuidade aí à explicação, tá certo? Olha aí, fizemos a correção. Aí na próxima aula a gente também vem com essa correção, para que a gente possa usar o material didático de vocês, tá certo? No livro de gramática, da nossa própria gramática, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço carinhoso e a gente se encontra lá no Meet, tá bom? Tudo de bom para vocês.